reunir irmãos que às vezes só vêm à noite e alguns que só vêm no período da manhã, né? Louvamos ao Senhor pela tua presença, que o Senhor se faça presente no nosso meio, que haja alegria em podermos louvá-lo e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Eu diria aos irmãos que abrissem a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Neemias recebeu uma incumbência da parte de Deus. Ele teria que reconstruir os muros de Jerusalém. E ele foi ver como estava a situação lá. E aqui há uma descrição exatamente do que ele encontrou e como ele viu isso, né? E aí diz a palavra do Senhor, Neemias 2, a partir do versículo 11. Eu cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Quero parar aqui e lembrar que essa reestruturação veio do coração do nosso pastor. E talvez ele não tenha, até que ele reuniu os seus presbíteros e líderes, e determinar o que aquilo que ele imaginava que poderia ser feito. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Quero ler só até aqui. Irmãos, desde o início desse ano, nós temos usado uma palavra insistentemente aqui no culto, tanto da parte dos presbíteros como dos pastores, que é a questão da reestruturação. Nesse texto que acabamos de ler, Neemias recebeu um sonho. E ninguém passa pela vida sem que em algum momento a gente tenha perdido ou destruído alguma coisa. E muitas vezes há necessidade da gente poder reconstruir isso que talvez esteja desarrumado. Nenhum ser humano é imune a perdas, e muitos sofrem com isso. Muita gente sofre quando perde. Quem aqui pode erguer a mão e dizer: eu nunca perdi nada da vida? Vejamos aí, nós acabamos de ver a história de Neemias, que servia como copeiro do rei e vivia no lugar com fartura, luxo e riqueza. Mas um dia Neemias ouviu que Jerusalém tivera seus muros derrubados e suas portas queimadas. Ele não permaneceu prostrado, mas se levantou e se dispôs a mudar a situação. Neemias sonhou os sonhos de Deus. Nós temos uma igreja, e aqui quero falar para os membros dessa igreja, que contamos com não mais que poucos 100 membros. Se não sairmos da nossa zona de conforto e não caminharmos em direção à visão, infelizmente
nós não vamos chegar em lugar nenhum. Há um ditado popular que diz que, até pedi para a Silmara me ajudar, sonho que se sonha só é apenas um sonho, sonho que se sonha junto é realidade, a gente consegue tornar-se realidade. Você já se perguntou para Deus qual é o seu lugar nessa igreja? E eu não estou falando do lugar que você senta, é do lugar que você deve ocupar no corpo de Deus. Cada membro tem uma função. Cada membro tem uma função. E a gente precisa ser ativo nisso. E eu quero desafiar os irmãos nesse sentido. Não adianta, irmãos, se apenas aqueles homens que acreditamos que receberam o chamado especial de Deus sonharem com este sonho. Na quarta-feira estávamos aqui reunidos no culto de oração, é um projeto dentro dessa reestruturação. Quantas vezes eu me lembro desses 23 anos que estamos caminhando, né, para o 23º ano, e no desafio de estar sempre no grupo de oração, eu chegava na igreja e estava o pastor Leandro. Ele pode dizer isso, mas não desistimos de orar, em nenhum momento, em nenhum momento. E o pastor, na quarta-feira, ele confessou aquilo que eu também acredito. Essa igreja, irmãos, para os que estão aqui há mais tempo, já teve 500 membros. O que nós fizemos para essas 400 pessoas não estarem conosco? Quando você tem sido incomodado por Deus por isso, eu choro diante de Deus por causa disso. Você vai ter oportunidade agora de se ajoelhar e o Espírito Santo vai falar ao teu coração para apontar aquilo que você não está fazendo. Isso é confessar a Deus os nossos pecados. Isso é a gente saber que eu não venho aqui só para me alimentar. Isso aqui não é restaurante. Isso aqui não é restaurante. O alimento vem da parte de Deus. Ele não tem deixado de, através da sua palavra, nos alimentar. Mas cada um tem um lugar no corpo de Cristo. E a gente precisa ser desafiado para isso. Então, aqueles que puderem se ajoelhar comigo, se ajoelhem, coloque diante de Deus isso. Senhor, tenho ocupado a minha posição diante daquilo que o Senhor deseja para a minha vida. Querido Deus bondoso, Pai, em nome de Jesus, nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, eu e os meus irmãos. Sabemos, Senhor Deus, que temos recebido muito do Senhor. Se estamos aqui, já é um privilégio, porque não estamos presos a uma cama de hospital, uma cadeira de rodas, a qualquer dificuldade, uma cadeia, prisão. Somos privilegiados, Senhor. Mas eu tenho me perguntado, quantos Neemias existem no nosso meio? Quantas pessoas sonham
com a reconstrução das coisas do Senhor. Quantas pessoas querem participar, Pai, das tuas coisas com afinco, com coração, com alegria. Senhor, eu sei que é um dia para celebrarmos ao Senhor em tudo aquilo que façamos, mas queremos também diante do Senhor confessarmos que a nossa falha tem nos incomodado. Abençoa a mim, os meus irmãos, aos nossos pastores, a todos os presbíteros, diáconos, líderes dessa igreja, em cada ministério, para que possamos abrir a nossa boca, confessarmos ao Deus grandioso que cremos. Senhor, nós queremos fazer diferença nesta cidade, ser uma igreja impactante. Sonhamos sim uma igreja muito grande, com muitas pessoas, e sabemos que o Senhor tem feito isso através de tudo que a gente tem visto. Igrejas que muitas vezes não têm os fundamentos da Tua palavra e que crescem, Senhor. Senhor, aqui a gente trata ao Senhor com toda a honra, todo o respeito. Não saímos uma linha sequer daquilo que está nas Tuas Escrituras. E te pedimos, Senhor Deus, multiplica pessoas no nosso meio. Traz-nos, Senhor Deus, aqueles que precisam ser salvos. Queremos ser agentes poderosos de transformação de vidas. Pai, em nome de Jesus, dá poder e autoridade ao Teu povo, para que não se caia e que as nossas vidas sejam exemplo para aqueles que nos servem. Amém. De integridade, de honra, aqueles que confessam Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Agora, Pai, quando nos levantarmos, queremos com alegria louvar o Teu santo e poderoso nome. Que o Espírito Santo seja sentido nesse lugar em todos os atos aqui determinados. Temos o privilégio de hoje estarmos reunidos como igreja, a turma da noite e o pessoal da manhã. Um só corpo, um só Espírito, um só Deus. Ergue-nos com alegria, Senhor Deus, e se manifesta no nosso meio. Eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, irmãos, e com alegria voltemos ao nosso Bom dia, shalom a todos vocês, que alegria estarmos todos reunidos. O Salmo 150, versículo
Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Santo, Santo,
Talvez nós não estejamos na mesma versão e isso não tem problema. Nós vamos ler a partir do versículo 4. O 4 e o 5. Isaías 53, versículo 4 e 5. Nós leremos todos juntos, mesmo em versões diferentes, tá bem? Quero que você leia em alta voz, crendo porque a palavra de Deus, verdade, poder sobre as nossas vidas, voz do Senhor sobre nós, nessa manhã. Vamos ler todos juntos? Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o esperávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas lesões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Vamos ler esse finalzinho, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós somos sarados por Jesus. E você concluiu a sua semana. Mas lá em casa eu tenho um costume. Quando a semana é corrida, quando a semana é muito difícil, a nossa foi bem corrida essa semana. Este versículo ele fica na minha cabeceira, para que eu me lembre que mesmo que eu corra, mesmo que as dores da semana sobrevenham sobre a minha vida ou sobre a vida dos meus, Ele levou sobre si. Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Ele levou sobre si as minhas dores. Ele te encoraja a fazer isso. Semana está pesada? Está difícil? Está sentindo dores físicas, emocionais? Dores que não são tuas, que são do teu próximo? Ele levou sobre si. O castigo que te traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras você foi sarado. Ele foi sarado. Que essa verdade vá no nosso coração essa manhã. Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Para o
teologia transforme o nosso viver. É a tua palavra que tem poder para isso, Senhor. É o teu nome que é poderoso sobre nós. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ser. Muito bom Deus estar aqui. Amém? Amém. Nesse momento, a gente convoca a igreja para o momento de dízimos e ofertas. E aqui quero lembrar de um milagre que Jesus fez, e é o único milagre que está descrito nos 4 evangelhos: Mateus, Lucas, Marcos e João, que é a multiplicação de pão e peixe. Eu vou ler aqui no livro de João, no capítulo 6. Ele descreve esse milagre dizendo: depois dessas coisas, João 6, de 1 a 15. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é a de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus ergueu os olhos e, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o examinar, porque ele bem sabia o que estavam para fazer. E respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso que é para tanta gente? E disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de 5.000. Então Jesus tomou o pão, tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Vou parar por aqui. Irmãos, fica imaginando essa cena, e aí descreve que tinham 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Você já tentou tirar alguma coisa de alguém, principalmente de uma criança? Essa criança que tinha esses 2 peixinhos, esses 5 pãezinhos, ele não ia dar isso graciosamente. E muitas vezes, nesse momento de dízimo e oferta, a gente age como uma criança. A gente tem a mão retida, a gente não quer entregar tudo aquilo que Deus tem nos dado. Nós temos um Deus que multiplica, e muitas vezes eu me cobro com relação a isso. Quando estudava as Escrituras e lia essa palavra, hoje muitos irmãos me procuram, né? Porque todos sabem, sou o gestor financeiro da igreja. Olha que privilégio. Mas, irmãos, com temor do coração, não é fácil. Deus dá dons a todo mundo. Eu tive o privilégio de, quando a gente tem essa oportunidade da administração, de ver o multiplicar de recursos. Mas na igreja se faz de forma diferente, porque nós dependemos 100% do Senhor, e esse 100% está com você. Está com você. Não retenha absolutamente nada, porque você pode alimentar esses 5.000. E muitas vezes, deixa eu dar só o que está sobrando. Não,
Dê com fé. Dê com fé. Deus tem multiplicado, e eu poderia descrever aqui inúmeras bênçãos que tenho recebido do Senhor. Alguns duvidavam, muitos duvidavam que talvez o Reinaldo pudesse fazer a contribuição que fez, mas veio da vontade de Deus. 15 anos depois, no tempo do Senhor, nós tivemos o privilégio de contribuir para a obra de Deus. E o Senhor tem me dado infinitamente mais do que aquilo que eu dei. Por que reter, irmãos? Não retenham absolutamente nada. Não retenham absolutamente nada. Eu vou chamar os presbíteros e os meus irmãos, os pastores aqui à frente, para que você com alegria, abra a sua mão e venha contribuir com as coisas de Deus. Amém? Se alguém desempregado, que o Senhor abençoe para que possam encontrar um lugar, uma colocação no mercado. Amém. Também, ó Deus, se o que estão recebendo não está sendo suficiente, que o Senhor abençoe. Se não estão sabendo administrar, que o Senhor ajude-nos. E agora, quanto à casa do Senhor, obrigado, Deus, por esses valores que aqui chegaram, e eu quero te pedir, nós cremos no Deus da multiplicação, que tu multipliques em que nenhum projeto, nenhuma missão, nenhum trabalho deixe de realizar por falta de recursos. Que o Senhor coloque no nosso coração sonhos, desejos, projetos para transformar vidas e para a edificação do teu nome. E que tu abençoe nos recursos financeiros para que esses projetos sejam realizados. Nós consagramos ao Senhor esses valores em nome de Jesus. Amém.
Shalom, irmãos. Shalom. Muito bom a gente estar aqui louvando em um só corpo a igreja, juntos louvando ao nosso Deus. Que alegria é podermos estar aqui. Hoje nós temos aqui, pelo menos que eu vi, um visitante pela primeira vez, né? Tem o Fábio. Pedi para o Fábio ficar em pé. O Fábio é irmão da Ariane. Vou pedir para o pessoal aí perto dar um abraço para o Fábio. Seja muito bem-vindo. A Mel já veio uma vez, uma ou duas vezes, mas a filha do Fábio já tem estado aí conosco algumas vezes. Irmãos, na próxima terça-feira, a partir das 14 horas, as mulheres estão convidadas para estarem aqui num projeto Evangelizar-te. Nessa terça somente, das 2 às 18 horas. Todas as mulheres estão convidadas. Vai ter um momento de artesanato, vão preparar umas lembrancinhas para elas mesmas, né, para as mães. E você pode participar, venha, vai ser bem divertido, vai ter louvor, vai ter música, lanche e principalmente o artesanato. Então, terça-feira, a partir das 14 horas, você está convidada, mulher, para estar aqui conosco. Eu quero chamar as nossas crianças aqui à frente. Pode vir aqui no palco dele, tá? Pode subir, pode vir aqui. Pode vir aqui. Em nome de Deus. Eu quero saber quem tem versículo hoje para falar. Vem aqui, Gabriel, vem Isabel, vem Henrique, Samuel. Sabia que eu ia estar aí. Você já sabe lidar, rapaz. Eu quero saber quem tem versículo hoje. Você tem, Manu, você tem, Laura? Então, vamos começar pelas damas, tá, filha? Vamos lá. Muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, que todo aquele nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16. Porque Deus amou de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amém. Gabriel. Em paz, inteiro e logo pelo no sono. Onde que solto, subo e volto. Sheila, Michele, aliás, para que esteja aqui à frente, pedir para orar pelas nossas crianças.
Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós leremos o capítulo 1, a partir do versículo 13 até o 20. Colossenses 1, de 13 a 20. Eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem em suas Bíblias. Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida e agora será exposta. Nós te pedimos que o Senhor me use, ó Pai, para falar com clareza o que o Senhor quer transmitir à tua igreja, e que o teu Santo Espírito leve e conduza a cada coração. Nós te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar hoje uma série chamada Somos um Corpo. A ideia é mostrar que nós, como Igreja de Cristo, nós, como Igreja Shalom, fazemos parte de um corpo que é a Igreja de Cristo, da qual nós nos tornamos membros assim que nos entregamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando nós o temos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos parte desse corpo que é a Igreja de Jesus. E neste primeiro domingo nós vamos falar sobre a supremacia de Cristo sobre este corpo, a excelência de Cristo, Cristo governando, Cristo sendo o cabeça da igreja, Cristo sendo aquele que governa a igreja, que é dele mesmo e para ele mesmo. E este texto ele narra maravilhosamente um dos textos mais bonitos que falam a respeito da vida de Cristo e de quem Cristo verdadeiramente é. A gente precisa entender um pouco do contexto da carta aos Colossenses. Quem são os Colossenses? A igreja de Colossos foi fundada na terceira viagem de Paulo, mas não pelo apóstolo Paulo. É uma das poucas igrejas que ele envia carta, mas que ele não fundou. A terceira viagem de Paulo fica por 3 anos na cidade de Éfeso. E ele funda uma escola chamada Escola de Tirano, o tempo que ele ficava ali ensinando pessoas a respeito de teologia, a respeito da igreja mesmo, a respeito da palavra de Deus. E Paulo ensinando ali, com certeza um homem chamado Epáfras sai daquele ambiente e vai para uma cidade que fica ali próximo, a cidade de Colossos. E ali funda uma igreja, dá início a uma igreja que Paulo não conheceu. Paulo não conhecia aquelas pessoas. Mas a igreja, um processo de plantação de igreja, pessoas se convertendo, o que acontece? Normalmente, quando uma pessoa se converte, a gente pensa que ela já veste o seu terno, já coloca a sua gravata, já começa a falar no evangeliquez, aquela nossa língua que a gente entende, e a partir dali ela já é uma pessoa totalmente transformada. Mas não é assim que acontece.
As pessoas, quando vêm e se convertem ao Senhor, ela vem com seus conhecimentos, com suas crenças, com toda aquela carga que ela traz da sua vida anterior ao conhecimento do Evangelho. É isso que aconteceu com a igreja de Colossos. Ela formou algo que é chamado a heresia de Colossos. Por quê? Porque aqueles que haviam se convertido foram trazendo suas cargas, seus conhecimentos, todas as suas crenças para aquele meio. Então a heresia de Colossos era uma mistura bem bagunçada de coisas. Eles criam na filosofia, na gnose, o gnosticismo, que a crença que alcançar a Deus vinha através do conhecimento. Então eles começam a adotar um monte de correntes filosóficas para se adequarem àquele novo momento que eles estavam vivendo de cristianismo. Junto com essa filosofia, essa miscelânea de coisas, eles também adotam os ritos judaicos. Então Paulo vai falar a respeito daqueles ritos judaicos. Ninguém acuse vocês por causa daquilo que vocês comem, ou por causa daquilo que vocês vivem. Ele vai falar a respeito disso. Então eles misturam a filosofia com esses ritos judaicos, com alguns traços de culto a anjos, culto a principados, culto a potestades, e tudo isso misturando, e finalmente chega o cristianismo, que é mais uma das faces dessa heresia que eles chamaram de heresia de Colossos. Imaginem tudo isso misturado, todas essas coisas, todas emboladas. Era isso que a igreja de Colossos estava vivendo. E Epáfras, apesar de ser o pastor, ele ainda não tinha toda aquela bagagem para falar: olha, vamos mudar todo esse conhecimento, vamos entender realmente o que é. Então ele pede a Paulo: Paulo, escreve uma carta lá para a gente, que está difícil, viu? Colosso está osso. E aí ele começa a falar: dá uma explanação do que é o Evangelho para que eles possam entender. Então Paulo vai escrever e começa escrevendo sobre a supremacia de Cristo. Colossenses e Efésios são considerados duas cartas irmãs gêmeas, porque quase tudo que está escrito em Efésios está escrito em Colossenses. Entretanto, Efésios dá mais ênfase à igreja, ao corpo propriamente dito, enquanto Colossenses dá mais ênfase ao Senhor deste corpo, ao Cristo, aquele que é supremo sobre toda a igreja, que é o cabeça, que é o Senhor de toda a igreja. Então ele começa com esses textos, e a partir do versículo 15 até o versículo 20 é chamado de um cântico na época. Eles acreditam que era um cântico feito na época, um cântico cantado, e alguns vão discordar disso e dizer que é o próprio apóstolo Paulo que compôs isso, que colocou dessa maneira. Fato que é uma das declarações mais belas sobre Jesus, sobre quem é o nosso Cristo e a sua supremacia. E antes ainda deste cântico, Paulo começa falando que Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Isso está no versículo 13 e depois versículo 14, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele, aqui não é Jesus, Ele é Deus. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Quando nós pensamos em trevas, logicamente, logo nós pensamos que trevas são a maldade do ser humano, tudo aquilo que nós fazemos de mal para as pessoas, tudo aquilo que é exposto pela maldade das pessoas. Mas na verdade, trevas não quer dizer exatamente isso. Trevas quer dizer a ausência do conhecimento de Deus. Não conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo é viver em trevas. Quando nós não conhecemos, quando nós não conhecíamos o nosso Deus, nós vivíamos em trevas. Por isso que no versículo 12, um pouco antes do que nós lemos, Paulo vai falar: deem graças ao Pai que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz, porque como santos, como igreja de Cristo, nós já
temos a luz de Deus, nós podemos ver mais claramente as coisas. Ou seja, viver em trevas é viver distante de Deus. Quando nós vivemos distante de Deus, nós vivemos em trevas. E o que Deus nos faz? Ele nos liberta do poder das trevas, da autoridade. O poder é autoridade, uma palavra que é usada para falar sobre domínio. Um domínio que as trevas tinham sobre nós, de maneira que nós não conseguimos sair delas pelas nossas próprias forças. Por isso nós precisamos que Deus nos transporte, que Deus nos tire das trevas e nos encaminhe para o reino do Filho do seu amor. É Deus que tem toda esta ação, nós somos passivos nisso, mas é pontual também algo que já aconteceu. Deus não fica jogando para lá, jogando para cá, vamos lá, né? Eu trouxe, devolvi, você está dando trabalho demais, vou devolver lá para o império das trevas. Não, Deus nos traz de uma vez do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ele nos transporta totalmente, nos dando a salvação. E o texto nos mostra também que ele faz um transporte de um império para outro. Não existe entre esses dois impérios, o império das trevas e o reino de Deus, não existe um muro para a gente ficar em cima. Não existe um meio termo. Muitas vezes a gente fala, as pessoas só falam sem crente, não falta tudo. Mas ele é tão bondoso, ele pratica tanta bondade, ele até tenta obedecer às leis que estão na palavra de Deus, ele tenta viver, mas ele não conhece a Cristo, ele não se achegou a Cristo. E aí, onde ele está? Será que ele não está no meio termo ali, num purgatório, num espaço ali reservado para que ele possa depois se achegar? Não existe isso. Não existe um meio termo entre o império das trevas e o reino do seu amor. Ou você está no reino do Filho do amado de Deus, ou você está no império das trevas. Não há um meio termo. Não há como a gente falar, estou lá intocado. Nós somos transportados do império das trevas, tirados do domínio do império das trevas, transportados para o reino do Filho do seu amor. O reino de amor, o reino do nosso Deus, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. A redenção é a palavra usada para o povo saindo do Egito. Então é uma palavra que fala, estamos libertos da escravidão, Deus nos libertou da escravidão. E remissão é uma palavra usada para comprar um escravo. Então o escravo recebia o pagamento para que ele pudesse ter a liberdade. E esse texto vai falar, nele nós temos a remissão dos pecados, porque Jesus, pelo seu sangue, ele nos comprou e nos libertou da escravidão do pecado, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou, ele nos deu a salvação, e isso nos faz corpo de Cristo. Quando nós falamos que Deus nos trouxe para o reino do seu Filho amado, nós estamos falando que Deus nos trouxe do império das trevas e nos tornou um corpo, nos enxertou no corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós somos parte deste corpo, e agora nós podemos celebrar juntos como igreja, como parte deste corpo. E então Paulo vai falar a respeito de quem é este Cristo, este Filho amado, do qual nós fazemos parte do seu reino. Ele começa, ele é a imagem de Deus invisível. Isso é algo que para aqueles homens deixou meio bagunçado, porque para eles, se Deus era invisível, ele não teria como ter uma imagem, ele não teria como ser revelado. E aqui Paulo está falando que Jesus é a imagem que mostra este Deus invisível. Isso demonstra que se nós queremos conhecer o nosso Deus, nós temos que olhar para Cristo, ver a Cristo, ler sobre Cristo, conhecer a Cristo, entender quem Cristo é,
Jesus não é um homem que foi prolífico na história, um homem que se destacou e simplesmente teve essa vida que ele viveu. Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é o Deus que se manifestou, Ele é o Deus que se aparece a nós, que se revela, que mostra a imagem deste Deus perfeito vivendo sobre a terra. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando a gente lê, peraí, então quer dizer que ele foi o primeiro a ser criado? Não, Jesus não foi criado, Jesus é eterno. A diferença entre nós e Deus é que nós somos imortais, né? Nós nunca teremos a morte, passaremos pela morte física, mas nós nunca morreremos. Mas Deus, Ele não tem início, Jesus não tem início, Ele é eterno, e Ele vem de eternidade a eternidade. Ele é Senhor, Ele não foi criado. E por que Ele fala então que Ele é o primogênito de toda a criação? Porque Ele é o primeiro a herdar toda a criação, tudo o que foi feito, todas as coisas que foram feitas para Deus, para Jesus Cristo. Ele herdará todas as coisas, Ele é o herdeiro de tudo, por isso que Ele é o primogênito de toda a criação. Continua, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas e nele todas as coisas subsistem. Quando nós paramos para pensar no universo, se você for na praia, você olhando para aquele mar, quão imenso é o mar. A Bíblia fala que Deus mediu a palmos, que Deus distribuiu com as conchas de suas mãos. O mar existe. A Bíblia fala que Deus mediu os céus a palmos, que Ele sabe o nome de cada estrela. O universo, a terra. A Bíblia fala que as nações são menos do que a gota d'água em um balde. Imaginem nós, pessoas. Agora Deus, através de Jesus Cristo, cria todas as coisas. Dele foram criadas todas as coisas, quer visíveis ou invisíveis. E aí Ele começa a mostrar que aqueles homens estavam completamente errados quando faziam cultos a anjos, porque todas as potestades, todos os principados, tudo aquilo que é invisível também foram coisas criadas pelo nosso próprio Deus. E como nós vamos adorar a criatura e não o Criador daquilo que existe? Por isso nós somos chamados a adorar não simplesmente a criação, não aquilo que Deus criou, mas o Deus que criou todas as coisas. Jesus Cristo deve ser adorado, somente Ele deve ser adorado. Pessoas que vivem e viveram nessa face não merecem a nossa adoração, porque eles apontam para aquele que fez todas as coisas. Tudo foi criado por Deus e somente Ele merece a adoração, somente Ele merece toda a nossa devoção. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, governos, reinos, tronos foram criados por Deus, instituídos por Deus. Nós estamos em um momento em que a cada dia a polaridade política se desenvolve mais e mais. Nós precisamos entender que Jesus não é o rei, Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Senhor sobre tudo o que acontece, e todos os reis, todos os presidentes, todos os governantes, mesmo que não saibam, se submetem à vontade dele. E mesmo que fujam daquilo que Deus quer para a sua humanidade, eles ainda estão debaixo do
poder do nosso Deus. Todos os governos, sem exceção, prestarão contas ao Rei dos Reis. Mas isso também não tira o nosso dever de, como cristãos, orar pelos nossos governantes. Eu não gosto do governante. Orar não é concordar. Orar não é você dizer que está certo, mas orar é pedir que Deus atue sobre cada governante, que Deus haja sobre cada governante da nossa nação. Aqueles que passaram, aqueles que estão no momento, aqueles que virão, todos precisam se render à vontade de Deus. E nós precisamos, como igreja, orar por cada governante. Não é que se você gosta ou não, é se você é um cristão fiel a Deus, você é chamado a orar pelos governantes. E o texto termina essa parte aqui falando que o Senhor da criação, o Senhor que fez todas as coisas, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele, tudo foi criado para ele. Nós não existimos para os nossos próprios sonhos. Nós não vivemos para viver aquilo que a gente um dia imaginou que seria bom. Nós não vivemos para nos divertir ou para fazer as nossas vontades, os nossos desejos. Nós vivemos para glorificar a Cristo. A palavra de Deus glorifica a Cristo. Cada versículo da palavra de Deus aponta para Cristo. A Bíblia não é uma história que um monte de histórias que dentre elas tem uma história lá de Cristo, que foi até importante porque tem 4 livros falando sobre ele. Não, toda a palavra de Deus aponta para Cristo, tudo indica Cristo. Quando nós lemos sobre a criação, ele fala, a criação foi feita por meio dele e para ele. Quando nós olhamos para Adão, nós vemos um homem que foi criado em perfeição, que foi criado para dar continuidade à humanidade, mas ele pecou, ele caiu. Mas Jesus Cristo é o segundo Adão que veio perfeito e jamais pecou e nos trouxe a salvação. Quando nós olhamos para Abraão e sacrificar o seu filho, ele não sacrifica porque havia um cordeiro para ser imolado. Esse cordeiro é Jesus Cristo, que foi o primogênito, morre por amor a nós. Quando nós olhamos para Noé, nós olhamos a história da salvação de um povo, e quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos também para a salvação daqueles que creem em Jesus. Quando nós olhamos para José, é a mesma coisa, ele salvando a humanidade de morrer por fome. Jesus vem, nos tira e nos salva do nosso pecado. Quando nós olhamos para Davi, nós olhamos para uma descendência que viria um rei. Davi foi falho, reinou e foi temporal, mas vem um rei que é eterno, e este rei é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para os profetas, nós vemos eles apontando para Jesus, dizendo que Jesus, Isaías 53, nós lemos que Jesus é o servo sofredor, que Jesus é aquele que vai trazer todas as coisas de volta. Quando nós olhamos para o exílio babilônico, nós vemos Deus resgatando o povo. Jesus também nos resgata do império das mortes e transporta para o reino do Filho do seu amor. Quando nós chegamos no Novo Testamento, parece que as coisas ainda se intensificam em Jesus. São 4 evangelhos que não são histórias de Jesus, mas são a história do Deus encarnado, que veio fazer a mudança na sociedade, que veio mudar as nossas vidas. Quando nós olhamos Atos, nós vemos pregações apontando para Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo o tempo inteiro. Quando nós vemos as cartas, nós vemos mini evangelhos, pequenos evangelhos, mostrando quem Jesus é. Quando nós olhamos para Apocalipse, nós vemos aquele que é o único digno de abrir o selo do livro. E nós vemos aquele que vai nos chamar e vai nos levar para estar junto com ele. A Bíblia toda fala, aponta para Cristo. Não há um versículo sequer que não diga Cristo. Toda a Bíblia, a lei aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Irmãos, se tudo aponta para Cristo, nosso culto é para Cristo. Verdade. Nosso culto é adoração ao nosso Deus. Que nós cantamos hoje, pela cruz nos chamou. Digno
ao Cordeiro, aquele que não tinha nenhuma beleza, veio sobre nós. Jesus. Por de cruz, Jesus. A nossa liturgia, Jesus. A nossa pregação, Jesus. Os cânticos, Jesus. Nós precisamos compreender isso, porque muitas vezes nós temos uma ideia de um culto egocêntrico, que tem que satisfazer as minhas vontades, que tem que satisfazer aquilo que eu quero, que tem que ser do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, mas o culto não é para nós, o culto é para Deus, o culto é para o nosso Senhor. Eu vivo falando, como seria se a gente chegasse no aniversário do Daniel Cabugrino e fizéssemos uma festa temática da Ponte Preta? O que aconteceria? O que acontece se nós chegamos diante de Deus e fazemos uma festa do jeito que a gente quer, e não do jeito que Ele determinou? A Bíblia fala de tantas pessoas que foram condenadas porque prestaram culto que não era verdadeiro ao nosso Deus, que não era do jeito que Ele quer. O culto, o nosso culto é para Deus, é para Ele. Todas as coisas foram feitas para Ele, por isso que depois Ele vai falar que Ele é a primazia de todas as coisas. É o nosso Deus. Tudo foi feito por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é eterno, como já foi falado, mas nele tudo subsiste. A gente só consegue continuar respirando porque Cristo sustenta. Obrigado. A gente, o mundo continua girando, o universo continua funcionando sem que se bata planeta com planeta, sem que exploda tudo, porque Jesus sustenta. Jesus, aquele que é o Criador de todas as coisas, é aquele que também sustenta todas as coisas e mantém funcionando. E aí ele vai falar que que é a primazia de tudo, também é o cabeça do corpo, que é a igreja. Quando nós falamos de cabeça, nós falamos de governo, mas não só de governo, suprimento, porque o capítulo 2 vai falar que, no versículo 19, não retendo a cabeça, a partir de qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento de Deus. Nós somos supridos por Deus, supridos por aquele que é a cabeça, Cristo. Nós somos governados por aquele que é a cabeça, Cristo. Nós estamos unidos por aquele que é a cabeça, Cristo. Nós crescemos por aquele que é a cabeça, Cristo. A igreja passou uma pandemia e sobreviveu. A igreja passou uma história e sobreviveu. A igreja continuará viva eternamente. Quer ser levada para estar com Jesus. Que nós seremos a única igreja. Nós, como igreja presbiteriana Shalom, somos uma expressão da grande igreja de Deus. E existe um termo que foi cunhado, inclusive pela Igreja Católica, que é uma marca da igreja. Nós somos considerados uma igreja católica. E o que significa esse termo catolicismo? É a ideia de que nós somos universais, ou seja, que não há fronteiras, que nós daqui somos a mesma igreja lá daqueles que estão do outro lado do mundo, na China, na Índia, na Austrália, nos Estados Unidos, né, Holanda, tantos lugares aí que a gente tem, México, né? Todos somos uma única igreja. Mas o termo poderia ser substituído por universal? Não, porque ele não supre também a barreira temporal. A ideia da palavra catolicismo vem que nós somos uma igreja com Paulo, com os apóstolos, com os pais da igreja, com os escolásticos, com aqueles que vieram depois. Nós somos uma só igreja. E nós, Igreja Presbiteriana Shalom, somos uma pequena porção dessa igreja que vem percorrendo toda a história da humanidade. Que também inclui Abraão, Isaac, Jacó, todos esses.
A igreja de Cristo é dominada por Jesus, aquele que é o cabeça, aquele que fez todas as coisas. Porque Deus achou, porque Ele é o cabeça, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. De Jesus surgiu a igreja. Quando Jesus fez todas as coisas, Ele criou Israel, que foi a igreja de Jesus até a sua vinda. A partir da sua vinda, Ele criou a igreja chamada, como nós conhecemos, a igreja que se estende por todos esses tempos, 2000 anos pós a história. Ele também é o primogênito dentre os mortos. Assim como Ele criou todas as coisas, Ele é o único que está corporalmente no céu. Somente Jesus está corporalmente no céu, porque Ele foi ressuscitado dentre os mortos. E aqueles que morreram estão com as suas almas no céu, e um dia os seus corpos serão ressuscitados e se unirão às suas almas, estaremos todos juntos. A Bíblia nos fala isso. Mas nós todos subiremos e seremos ressuscitados, teremos um corpo glorificado, e só Jesus que hoje já tem esse corpo glorificado, e esse Jesus está nos aguardando para cear com uma mesa posta para que estejamos com Ele, aguardando o dia que nos levará para Jerusalém celestial, para ter a primazia de todas as coisas. Versículo 19: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Plenitude aqui é a ideia, a palavra é plerou, que vem de pleroma, é o que havia entre a terra e o céu. Então, o que ele está falando é que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, e nele é toda a plenitude. Não há nada que esteja no meio entre o céu e a terra que precise fazer a ligação entre nós e Deus, exceto Jesus Cristo. Nele está todas as coisas, Ele é completo, Ele tem a plenitude. E Ele termina dando uma aplicação: que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E aí nós terminamos com a redenção novamente. Jesus vem estabelecer paz entre nós. Estar no império das trevas significa não ter mais paz com Deus. Estar em guerra com Deus. Se nós estamos de um lado, não tem segundo. Se nós estamos no império das trevas, nós guerreamos contra Deus. Mas se nós estamos no reino do Filho do seu amor, nós temos paz com Deus que nos criou. Nós temos paz com aquele Senhor. Esta paz foi estabelecida por Jesus Cristo na cruz, a preço de sangue, pelo sangue de Jesus. Irmãos, quando nós paramos para pensar a igreja de Jesus, ela não pode ser tratada como mais um problema que nós temos durante a semana. Quando nós paramos para pensar que Jesus deu o seu sangue derramado na cruz por amor a nós. O culto não é só mais uma atividade. A igreja não é um culto. A igreja é um compromisso feito em Deus nosso, no qual nós nos comprometemos a ser um povo, a dar as mãos uns para os outros, a nos fortalecer como igreja debaixo daquele que é o cabeça. Quando nós choramos, quando nós passamos por dificuldades, na igreja nós temos ombro, nós temos abraço, nós temos mãos para nos levantar. Quando nós nos alegramos na igreja, nós temos pessoas para se alegrarem conosco. Quando nós estamos sós na igreja, a gente tem pessoas para se juntarem, se unirem a nós. Quando nós estamos
passando por aflições, a igreja está para nos ajudar, para nos fortalecer. Não trate a igreja como mais um lugar para ele. Priorize o corpo de Cristo, porque Deus não deu nada menos, nada mais do que o seu próprio Filho para morrer por nós, para nos salvar do império das trevas, nos salvar do inferno, para estar unidos no corpo. O sangue do Filho de Jesus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, foi derramado na cruz por amor a nós. Essa ceia é um símbolo que foi feito por Jesus na cruz. Essa ceia nos aponta mais uma vez para Cristo, para o dia que nos encontraremos com Cristo, porque Jesus fala na sua última ceia: não cearei mais com vocês, não provarei de novo neste casa, até o dia que estivermos juntos na eternidade, cearemos juntos. Enquanto isso não acontece, enquanto não estamos com Jesus Cristo, nós temos a igreja, o corpo de Cristo, a missão para exercer, trazer mais pessoas para conhecer a Jesus. A igreja para se fortalecer, lembrando a supremacia da igreja, a supremacia de tudo é Jesus, nosso Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu santo e glorioso nome. Nós somos gratos pelo Teu Filho, aquele que criou todas as coisas, não precisava ter vindo até nós, não precisava. Mas este não foi o plano dele, da história. Este foi o plano A. Não é porque não foram as coisas que não deram certo, mas o Senhor já tinha este plano desde o início, para que por meio dele fossem criadas todas as coisas, mas também para que fossem feitas todas as coisas, os céus e na terra. Nós glorificamos a Cristo. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Cristo é a supremacia da igreja. Mais do que todos aqui. Não simplesmente numa hierarquia, mas o Senhor Jesus Cristo é Deus. É Deus. E a Ele, a Ti nós adoramos. A Ti nós confessamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Diante de Ti, nós nos humilhamos, nos colocamos, pedindo humildemente que o Senhor aceite o culto que é prestado somente a Ti. Pedimos que o nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, pastor. Conforme nós revimos, que já sabíamos, todos nós nascemos em pecado, portanto, todos nós fazemos parte do reino das trevas. Mas por amor, Ele nos transportou, nos tirou do reino das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o Senhor por isso. Só aqueles que foram transportados podem saber a diferença entre fazer parte do reino das trevas e fazer parte do reino do Filho do seu amor. Tendo feito isso, Ele preparou para nós um banquete espiritual com extremo significado. E este banquete nós deveríamos, segundo a orientação
próprio Senhor, participar dele, sempre. Sempre. Para quê? Para que lembrássemos do que aquilo significava. Nesse banquete, nós temos o pão. E na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e partiu, da forma que eu fiz, ministrando em seu nome, e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Semelhantemente, ele tomou o cálice contendo vinho e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Se você já é um cristão e já foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, você talvez já tenha até decorado e pudesse até dizer: pastor, não precisa mais repetir isso, porque eu já sei decor. Mas nós vamos fazer isso todos os dias da nossa vida, para que nunca nos esqueçamos do extraordinário, do tirado das trevas para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Não merecíamos, nem sabíamos dessa possibilidade, mas pelo teu grande amor para conosco, o Senhor fez este sacrifício na cruz para que fosse possível esta mudança de reino. Na realidade, não fomos nós que mudamos de reino. O Senhor nos mudou, o Senhor nos tirou e o Senhor nos resgatou. Portanto, toda a honra e toda a glória é ao Senhor. Nós consagramos estes elementos, pedimos que tu perdoe os nossos pecados e prepare-nos para este momento tão especial de celebração do dia que o Senhor nos transportou da morte para a vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar agora todos aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, todos aqueles que foram transportados por causa do sacrifício de Jesus. Queremos convidá-los para que se coloquem em pé para receber estes elementos. Eu vou convidar, por gentileza, os presbíteros para nos auxiliarem na distribuição dos elementos. Embora a gente já tenha usado este kit há algum tempo, na outra vez ainda nós vimos que alguém esqueceu, abriu aqui e derramou. Então lembre-se, de ponta cabeça, não é? Para que você pegue primeiro o pão e depois o cálice. Eu vou pedir aos presbíteros, por gentileza, nos auxiliar na distribuição. E você conserve em sua mão, para que nós possamos participar todos juntos. Enquanto isso vai pensando, o que seria a nossa vida se não fosse esse transporte? Se estivéssemos ainda no reino das trevas. Mas pense também que você pode ter um parente, um amigo, e quando ele nos tirou das trevas para o reino do Filho do seu amor, fosse não apenas para o nosso bem-estar, para o nosso comodismo, mas somos soldados, somos pregadores, somos aqueles que vão compartilhar ao reino melhor. Muitos estão no reino das trevas e acham que ali é que é bom, que aproveitam a vida verdadeira, a vida abundante, a vida que vale a pena, a vida deliciosa, é só do reino do Filho do seu amor. O próprio nome já diz: reino
fazemos parte desse reino por causa do amor de Jesus por nós. Antes mesmo de participar, eu gostaria que o coral já se posicionasse no lugar apropriado. Podem ir para os seus respectivos lugares. Na noite em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, distribuiu aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Comamos dele todos, em nome de Jesus. Semelhantemente, tomou o cálice contendo o vinho e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazem isso todas as vezes que bebemos, em memória de mim. Tomamos dele todos. A Bíblia diz que o reino das trevas é um reino de morte, mas o reino do Filho do amor, Filho do seu amor, é um reino de vida. Portanto, quando nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz, nós somos transportados da morte para a vida. A morte não teve domínio sobre Jesus, e também a vida de Jesus é que reina em nós, porque Ele vive, e só há esperança em Cristo Jesus, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Possamos esse cântico em pé. Porque Ele vive.
Toda glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Nós temos o costume sempre de dar o pão para alguém que está nos visitando hoje. Vou chamar o Pai. Amém.